É com alegria que a gente faz essa saudação. Saudações a todos vocês, povo amado de Deus, povo que gosta de ouvir e meditar na palavra do Senhor. Ouvintes desse canal, Deus esteja abençoando ricamente todos vocês, seus descendentes, todos nós, e que toda honra e toda glória seja do nosso Criador eterno, do nosso Pai de todos nós, através de Cristo Jesus, os salvos em Cristo. Então, meus amados, o nosso convite é para, primeiramente, a gente orar ao Senhor, depois fazer uma meditação na palavra de Deus que vamos ler. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, o Senhor está nos céus, na terra, em toda parte, Pai. Através de seu Santo Espírito, o Senhor que está aí no mais alto e sublime trono, e aqui na terra, seu Santo Espírito habita no meio do seu povo, salvo em Cristo. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando e nos dando inteligência para que a gente possa entender a sua palavra, como realmente ela está falando conosco, como realmente o Senhor fala conosco. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, fica conosco como sempre. Em nome de Jesus nós te pedimos, seu Santo Espírito, sua sabedoria, para que a gente entenda a sua palavra e receba esse chamado de obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra. Pai, em nome de Jesus tudo nós te pedimos, e é também em nome de teu Filho amado que tudo nós te agradecemos. Amém. Meus amados amigos e irmãos, povo de Deus, vamos meditar na palavra de Deus que hoje se encontra registrado em uma epístola escrita aos Hebreus. Hebreus não tem uma autoria humana, não registra uma autoria humana, mas a gente crê profundamente que, como todas as outras escrituras, essa epístola aos Hebreus está com a autorização de Deus, é a autoria de Deus, para que todos que ouçam sejam edificados na própria palavra do Senhor nosso Pai. Hebreus capítulo 7 diz assim: Melquisedeque, tipificando o Filho de Deus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Criador, o Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho do Deus Altíssimo, permanece sacerdote perpetuamente. Esse sagrado texto que a gente leu, essa porção da palavra de Deus, registrada em Hebreus capítulo 7, aponta para o Filho de Deus. O Filho de Deus que veio ao mundo, a palavra de Deus se fez carne nele, o Messias de Deus. Deus enviou ele ao mundo, e quando ele nasce, sendo ele gerado pelo Espírito Santo, quando ele nasce, a palavra de Deus se fez carne nele, habitou entre nós cheio de graça e sabedoria. Quando ele veio ao mundo em forma de homem, outros textos da Bíblia fala, Filipenses, diz que ele, o Messias, o Filho de Deus, mesmo subexistindo como Deus, ele se esvazia e ocupa a sua forma humana e se humilha em tudo.
ele humilhou-se a si mesmo como homem, e como homem ele foi obediente em tudo ao Pai, às leis da época. Ele foi obediente em tudo até a morte e morte de cruz. Por isso é que Deus exaltou o nome de Yeshua ao ponto de ele ficar mais alto do que todo nome no céu, na terra e em toda parte. Não há um outro nome que seja igual ao nome do Filho de Deus, porque obediente ele foi, ele se fez carne, como homem, ele obedeceu a Deus em tudo, morreu e ressuscitou, está vivo, e em Apocalipse já narra coisas lindas sobre após a ressurreição, o nome que ele recebe. Ele, como homem, quando veio, ele se humilhou em tudo. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele, como homem, ele teve uma genealogia. Ele teve a mãe, que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. Teve um pai adotivo, José, grande servo de Deus, mas foi pai adotivo. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Mas como homem ele teve uma genealogia, mas como a própria palavra de Deus, como o Filho de Deus, como o Criador de tudo, a Bíblia diz que ele se apresenta a Abraão muito antes da lei que foi dada a Moisés por Deus, e ele se apresenta a Abraão tipificando o Cristo, o Filho de Deus, como palavra de Deus. Ele se apresenta sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo início de dias nem fim de vida, representando uma eternidade, como Isaías assim profetizava já antes de sua vinda, antes da vinda do Filho de Deus aqui na terra. Deus permitia que os santos profetas, como Isaías, já falassem sobre ele, e dizia que ele seria o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o bom conselheiro, enfim, tudo de bom. E esse verbo de Deus, ou a palavra de Deus, veio ao mundo através dele. E ele se fez homem, se esvaziando, mesmo ele sendo a palavra de Deus, mesmo ele subexistindo como Deus, ele se esvazia, se humilha e é obediente em tudo até a morte, morte de cruz, para nos salvar. Deus ressuscita o seu amado Filho e coloca o seu nome acima de todo nome. Interessante que diante da simplicidade que ele foi como homem, além de ter nascido em uma manjedoura, porque foi rejeitado, não teve local para ele nascer, ele ainda, como estava escrito já e premeditado nas Escrituras, que ele entraria em Jerusalém em um animal de carga. E entra Jesus, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o bom conselheiro, aquela palavra de Deus que se fez carne lê nele, entra Jesus montado num jumentinho em Jerusalém. Poderia ele ter entrado numa carruagem, em cavalos de raça, mas não, estava determinado por Deus que ele entraria com a simplicidade como ser humano. Entra num jumento de carga, mas Jesus assim pregou o reino de Deus, pregou a palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus. Como palavra de Deus, ele é o próprio Deus. Como diz as Escrituras, no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era a palavra de Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. E foi por intermédio da palavra que tudo foi criado. E desde o início que ele diz, eu sou o alfa e o ômega, lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse confirma essa eternidade de Deus, quando os adoradores que estão adorando no trono ao Pai,
da criação, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que foi quem venceu, o leão da tribo de Judá. Ali eles estão adorando e dizendo e dando glória àquele que era, que é e o que há de vir. É como o Senhor, nosso Deus Altíssimo, se apresenta a Abraão, dizendo: diga ao povo que eu sou o que sou. Esse verbo ser, no tetragrama sagrado, está nos 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Eu sou o que fui desde o início. Antes da criação ele já existia, porque ele, Deus, foi quem criou todas as coisas. Ele foi antes da criação, ele já existia. Ele é e será o do porvir, será eternamente o futuro. Ele é eterno no passado, porque antes de toda a criação ele já existia. Ele é hoje, eu sou, e ele será eternamente o porvir, como diz em Apocalipse, aquele que era, que é, que há de vir. É uma eternidade, assim é a palavra de Deus, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente, porque Ele, o Criador de todas as coisas, é o Pai da eternidade. E nos deu o seu Filho amado para assim nos salvar e ser uma unidade, o Pai e o Filho, o que está sentado no trono, o Criador de todas as coisas, e o Cordeiro, que é o Filho que veio ao mundo para pregar a palavra do Altíssimo aqui na terra e nos salvar através do sacrifício na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que purifica o pecado do mundo, que perdoa e que ainda deixa puro todos nós através do sangue, porque o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todo o pecado. Tudo isso é honra e glória do Criador, infinito em sabedoria, infinito em existência, Criador de todas as coisas, é o Pai da eternidade. Eu sou o que sou. E lá nesse tetragrama, é 4 letras, veja o tamanho da infinita sabedoria de Deus, onde Ele, com essa palavra, eu sou o que sou, Ele está dizendo: eu sou o que fui, sou o que sou e serei eternamente o que sou. Vai existir sempre, desde antes da criação que Ele existia, existe e vai existir. É uma eternidade. Tudo passa, mas Deus, o Criador, e a sua palavra, que é o próprio Deus, permanece eternamente. Por isso, ele em 4 letras lá do tetragrama, o Iod-Re, Iod-Re, Vav-Re. Inclusive, essas 4 letras, em português, traduzindo, é YH, WH. Ele quer dizer que é tudo. Jesus veio ao mundo e repetiu essa mesma expressão a Moisés, que Deus usou, dizendo a Moisés: diga ao povo de Israel que eu sou o que sou. Diga: eu sou, e enviou a vocês aí para pregar aquelas palavras, aquelas coisas que Deus ordenara a Moisés. E Jesus disse: antes de Abraão eu sou. Jesus usou essa expressão, eu sou, muitas e muitas vezes. Como ele disse: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais andará em trevas. Eu sou o pão da vida, quem comer do pão que eu der, jamais terá fome. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá, mas eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Todas essas expressões Jesus falou, dizendo que Ele é tudo. Deus é infinitamente tudo.
nós somos totalmente subordinados e devemos amar a esse Deus eterno, no Altíssimo, o eu sou do passado. No passado eu fui o Criador de todas as coisas, e antes da criação, ele já existia. Ele quis dizer isso. Ele quis dizer que hoje ele é. E ele quis dizer e quer dizer que é o que há de vir eternamente. O futuro ele vai existir. Então, quem crê e obedece à palavra de Deus também viverá, como Jesus disse. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus repetiu várias vezes essa palavra eu sou, porque como homem, ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Como palavra de Deus, ele já existia desde o passado, antes da criação, que ele já existia como palavra de Deus, como o próprio Deus. Quando ele disse, formou todas as coisas, dizendo, faça-se a luz. E a luz se fez. Faça-se o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o homem se fez. Enfim, eu sou, diz o Senhor da glória. Eu sou antes do passado. Eu sou o presente. Eu sou o que há de vir eternamente. Então, apenas o texto aí, quando Melquisedeque aparece a Abraão, tipificando o Filho de Deus como palavra de Deus, como Deus, ele se aparece sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, sem fim de vida, mostrando que Deus, como Espírito, como o Pai de todos os Espíritos, como o Pai da eternidade, ele não tem pais, ele não tem mãe, ele não tem início de dias nem fim de vida, ele é uma eternidade. Mas Jesus Cristo, como ser humano, ele veio montado no jumentinho. Mas na segunda vinda dele, já está dizendo lá em Apocalipse que ele vai vir com toda a autoridade. Ele não vem trazer mais os ensinamentos, porque ele já fez isso aí. Ele já veio, ele trouxe a palavra de Deus, ensinou, morreu por aqueles que se arrependem do pecado e passam a servir a Deus, e ressuscitou, está vivo. E vai vir a segunda vez, agora diferente, vem com autoridade. Ele vem como palavra de Deus. A Bíblia diz que ele agora não vem mais no jumentinho, não. Ele vai vir, ele é o cavaleiro fiel e verdadeiro. Ele vem em seu exército, acompanhando com ele todo vestido de linho. E ele vem com vestes branca, mais sapriscada de sangue, e vem com um nome que Deus deu a ele sobre todo nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está acima de tudo. E ele recebe um nome, está dizendo lá em Apocalipse, que só ele sabe. Mas ele é o Verbo de Deus. Do mesmo jeito que ele, como homem, nasceu como homem, depois que ele nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele, ele veio ao mundo. E a palavra de Deus se fez carne nele. Ele é o Verbo de Deus, desde o princípio da criação. Mas ele vai vir também como o Verbo de Deus, com toda a autoridade. E o Verbo de Deus é uma espada de dois gumes que ele traz na boca. E com essa espada que sai da boca dele, com a palavra, ele vai julgar as nações. Diz a palavra de Deus que aos incrédulos ele vai vir para derrotar a besta, os falsos profetas e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele vem montado agora num cavalo branco, com seu exército todo vestido de linho branco e com toda a autoridade. E vem com o nome, Verbo de Deus, Palavra de Deus. E esta palavra de Deus está na boca dele como espada de dois gumes. E então ele vem
com todo o seu exército, com todo o poder, com toda a sua honra, glória e com o nome escrito com sangue nas suas vestes: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem como majestade que ele é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado seja esse Deus que é infinitamente em sabedoria, Deus dos deuses, porque ele é Deus com D maiúsculo, verdadeiro, que está acima de todos aqueles que se dizem deuses e não são aqui na terra, as imagens de escultura, homens que se dizem poderosos e não são, porque poderoso é Deus, o Deus que criou o céu e a terra, e ele está acima de tudo, e ele é o Senhor dos Senhores, e o nome que ele, o Filho de Deus, recebeu está acima de todo nome, para governar eternamente. Seu reinado não tem fim, e vem também para salvar e buscar todos aqueles que creem e obedecem aquilo que ele trouxe de bom aqui para a terra, os ensinamentos da palavra do Criador, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Bom conselheiro ele é. Quem tiver ouvidos, ouça a palavra de Deus. Quem receber de Deus o crer para ser salvo, creia e obedeça a palavra de Deus. Porque o Filho de Deus vai vir, enviado por Deus. O dia não sabemos. Isso aí é determinado pelo Pai. Mas os sinais já estão aí para todo mundo ver. Mas ele disse que vinha. O dia e a hora só quem sabe é o Pai. Só quem está determinado é o Pai. Mas no dia que o Criador determinar, o Filho dele vem como o Verbo de Deus, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Verbo da vida que criou todas as coisas, o Verbo da vida que veio salvar o mundo e se fez carne como homem, morreu e ressuscitou como homem, ressuscitou como Deus e vai vir como palavra de Deus para julgar agora também no dia da sua vinda. Os salvos ele leva para a glória. Quem são os salvos? Aqueles que se convertem à palavra de Deus e faz um propósito com Deus para obedecer a palavra do Senhor, do Criador, que é infinitamente sábio, misericordioso e gracioso. Deus abençoe a mim e a todos vocês, família, em nome do Filho amado, o Messias, o ungido de Deus, que Deus enviou na terra para salvar todos aqueles que creem e obedecem a palavra do Criador. Deus abençoe, família do Deus vivo.